Nós temos também a questão das pessoas que passam, né? A igreja não é composta por um prédio. Se a igreja tem um prédio, é muito bom, é muito importante, né? Tem um valor significativo na vida da igreja como organização, mas a igreja ela é composta por pessoas que entram, pessoas que saem, pessoas que participam mais ativamente da igreja, pessoas que às vezes ficam um pouco tempo, pessoas que ficam um pouco mais de tempo. Então, na verdade, essa questão ela também interfere bastante na vida pastoral, vamos dizer assim. Porque outro dia eu estava fazendo uma conta, só de pessoas que mudaram para outras cidades, para outros estados, dá para fazer uma outra igreja. Teríamos uma igreja maior que a nossa atual, falando numericamente. Então, isso mexe um pouco com o psicológico, alguma coisa que não aparece materialmente, visivelmente, mas no psicológico do pastor, às vezes da família do pastor, isso interfere bastante, né? Porque muitas dessas pessoas que passam, que mudaram, vão tocar a vida delas, tem que fazer as coisas andarem para frente. Muitas ainda até hoje ainda tem um vínculo com a facilidade que a gente tem de mídia social e tal, então ainda mantém um vínculo de amizade, de irmandade com você. Muitas tocam a vida, nunca mais lembro de você, vão embora, mas isso psicologicamente é forte, mexe bastante com a vida do ministro evangélico, do ministro cristão. Pessoas que morrem, que falecem, né? Algumas pessoas, por exemplo, da igreja, eu acompanhei uma boa parte da vida, uma boa parte da caminhada dessas pessoas, entre estarem boas, de repente ficarem acamadas. Então você acompanha, você cria até uma certa um ritual, vamos dizer assim, uma rotina, né? Melhor colocando a palavra. Então você cria uma rotina, você visita, você leva a ceia, você ora junto, você ouve casos, situações, dá risada, chora, toma um café, não é? Um pedacinho de bolo. Então, e de repente essas pessoas você vai acompanhar até a hora ali de estarem no caixão, ali somente o corpo ali representado. Então isso gera marcas também na vida ministerial e na vida de uma igreja, faz parte, né? Então muitos saem sem motivo, muitos saem pelos desafios de outros trabalhos, enfim, são situações que para a igreja no geral às vezes não tem muito significado, mas para um ministro, para a família, isso às vezes mexe bastante com o psicológico, né? Então vamos imaginar um time de futebol, de repente você monta um time de futebol, você tem uma expectativa no time de futebol, e quando esse time joga um ano ruim, não consegue se desenvolver, mas quando esse time está prontinho, está bom para começar um campeonato e ganhar um título, aí sai um, sai outro, né? Um se contunde, um se machuca, então aquele time fica enfraquecido e acaba não conquistando os objetivos dele. Então isso faz parte, né? Por isso que eu dei até aquela ilustração aí, que ficou até num papo da manhã, do carrinho, no agradecimento pelo meu aniversário, do carrinho da montanha-russa. Uma montanha-russa, sobe, desce, então às vezes a gente tá naquela subida, aquela ansiedade de conquistar as coisas, e a gente tá em cima, aquela alegria, mas tem as descidas também. E muitas vezes as descidas, íngremes, fortes, contundentes, elas são muito mais marcantes do que ao tempo que você esteve lá em cima e aquele friozinho na barriga que dá da subida, quando você está construindo alguma coisa. Então, quanta coisa a igreja construiu. E a igreja não construiu só com a minha pessoa, né? Eu fui apenas um braço a mais, a mão a mais que ajudou as demais pessoas a construírem coisas, construírem situações e levarem adiante então esse ministério que se chama Água da Vida. Agora, um dia passo, as pessoas passam, gerações passam e a igreja ela vai permanecendo. Chegam outros, começam a trabalhar, às vezes são outras ideias mais novas, ideias mais conservadoras, ideias mais contemporâneas, ideias estapafúrdias, né? Ninguém sabe o que vem pela frente, mas essa é uma das dificuldades que a gente tem como ministro da igreja, como pastor de uma igreja.
E não é somente uma atribuição que é colocada para minha pessoa, né? Isso aí envolve qualquer tipo de ministro, de pastor que trabalha na área, que se envolve na área, que se envolve com a igreja, pastor de verdade, que anda com as ovelhas, que sente cheiro das ovelhas, que está com as ovelhas, como eu falei, lá no nascimento, apresentando uma criança, tendo alegria, às vezes até de um milagre, de uma criança que se apresenta de uma forma milagrosa, até às vezes na dor de uma enfermidade, acompanhando a enfermidade, e pior ainda, né, na dor da despedida desse mundo aqui, que a gente sabe que nunca mais vai ver aquela pessoa, nem nesse mundo, nem no vindouro, porque lá é uma outra dimensão, não é a dimensão terrena. Então são dificuldades que existem e que às vezes nos fazem também ter sempre novos desafios, né? Então nós estamos aí passando por uma pandemia, não acabou ainda temos resquícios dessa pandemia, as pessoas estão voltando à vida normal porque perceberam o quanto que perderam de tempo ficando dentro de casa, né? Porque dentro de casa ou escondidos debaixo da cama, ou trabalhando ou saindo para fazer as coisas normais, você está sujeito ao vírus da mesma forma. A não ser que você ficasse dentro de uma bolha e com uma alimentação, um lugar para você fazer as suas necessidades, talvez assim você teria isenção do risco, mas não tem, a gente sabe que não. Então estamos passando por isso, chegando ao fim. Então isso é um desafio a mais, né? Você pegar, por exemplo, pastores aí de 70, 80 anos para trás, nenhum deles passou uma situação que os pastores de hoje estão passando, que as igrejas estão passando. É um desafio também, porque junto com a pandemia vem o esfriamento espiritual, muitos já estavam cansados do sistema igreja, então acabam ficando em casa, eu vejo o culto em casa, tal. Isso é muito bom ouvir pela rádio, tal, né? Mas imagina se a igreja ficar dentro de casa. Como é que ela vai sair para evangelizar, como é que ela vai dar o testemunho, como é que o templo vai estar aberto, né? Então a mensagem gravada é muito boa, você pode ouvir novamente uma outra vez, você está impossibilitado de ir à igreja por uma enfermidade, quebrou uma perna, alguma coisa, você tem um acesso ali ao culto, ao vivo, né? Então isso é muito bom, mas não substitui a reunião, a comunhão dos santos. Mas eu entendo, né, numa linha escatológica, numa linha que a gente traça das coisas, que isso faz parte também da preparação para os tempos finais. Eu acredito que nós estamos nos aproximando da entrada, nós não estamos vivendo ainda os tempos finais. Estamos aí assistindo coisas horríveis acontecendo, mas ainda nós estamos chegando perto do tempo final. A gente ainda vai entrar, né? Uma posição que eu entendo analisando as escrituras sagradas. Então há esse movimento do vai e vem, né? Do carrinho da montanha-russa. Então você está lá dentro do carrinho, quando começam as descidas, muitas pessoas pulam. Alguns pulam fora, até na subida mesmo. Não aguentam a subida, não aguentam o trabalho, então desistem. Outros curtem só a hora que está lá em cima, né? Que maravilha, tal. Quando começa a descer, também sai fora. Mas às vezes o carrinho para, pessoas descem, pessoas sobem, ele vai, completa mais um ciclo, pessoas descem, pessoas sobem, mais um ciclo, até a hora que o dono da roda gigante ou da montanha-russa, né, é igual, desliga, fala, opa, acabou tudo agora, quem está aqui no carrinho, os que pularam, os que saíram, alguns talvez sejam ainda eleitos do Senhor, e esses então participarão daquela reunião. Ele falou, agora acabou a brincadeira, não tem mais subida, não tem mais platô de cima e não tem mais as descidas. Agora nós vamos todos sentar aqui juntos e vamos participar de uma boa refeição. Então esse é um resumo da igreja, das pessoas. A igreja representa pessoas, ela não representa prédio. Prédio é bom, obras físicas são boas, material, instrumentação da igreja é bom, mas a igreja ela representa pessoas, né? E só para encerrar, eu lembro da igreja lá em Guiné-Bissau, quando começou, era debaixo de uma árvore, não tinha templo, não tinha nada. As pessoas se reuniam ali, ouviam a palavra e dali saíam testemunhando do Senhor Jesus Cristo. E assim foi lá no começo também, não tinha templo, né? E a palavra vem e diz, vocês vão ser cheios do Espírito Santo para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E assim a igreja prossegue caminhando. Um abraço.